A zebra é um animal muito interessante, parece um cavalo de pijama, com as suas características cores preta e branca, mas o termo zebra no futebol é bem diferente do animal zebra. No futebol, zebra é quando um clube ou algum time, alguma seleção que não era esperada a ganhar algum jogo ou uma competição, acaba ganhando. Várias zebras já aconteceram no futebol ao redor do mundo, porém no ano de 2004 ela rodou à solta. Isso porque diversas competições em todo o mundo tiveram campeões, digamos, inusitados. Bom, é justamente hoje que eu trouxe esse vídeo, que é 2004, o ano da zebra. Espero que vocês gostem do vídeo. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Eu vou pedir para tu deixar um like e se inscrever se tu gostar do conteúdo, porque dá um trabalho procurar tudo, né, editar o vídeo e tudo mais. Então, se puder dar essa força aí pra gente, vai nos ajudar demais, tá bem? E agora sim, sem muito mais delongas, bora pro tema do vídeo. Nada mais justo do que começar com o nosso país, com o Brasil. Primeiramente, eu vou separar o Brasil em duas partes. As partes dos estaduais e depois dos campeonatos nacionais. Começando com os estaduais então. Quem foram os campeões inusitados, as zebras? No ano de 2004, começamos então com o estado de Alagoas. Se tu vê o campeonato alagoano, se tu é daí ou se tu acompanha um pouco o futebol, tu sabe que tem alguns clubes muito tradicionais por lá, como por exemplo o CRB e o CSA. Porém, nesse ano de 2004, nenhum dos dois foi campeão. O campeão alagoano foi o Corinthians, mas o Corinthians de Alagoas. Inclusive, isso aí dá pra, até no último vídeo nosso, clubes parecidos, né, que tem escudos parecidos, só ir lá ver. Bom, mas seguindo, o Corinthians de Alagoas conquistou o seu primeiro título e, ainda por cima, ganhou na final, uma final super inusitada, acabou vencendo o Coruripe, ou seja, bem diferente, digamos assim. Partindo para outro estado barra não estado, falamos do Distrito Federal. Hoje em dia, se tu pensas no Distrito Federal e em times de lá, vem na cabeça o Brasiliense. Contudo, no ano de 2004, o Brasiliense estava recém surgindo, ou seja, ainda não era uma potência, já estava se desbravando em contexto nacional, em contexto estadual também, contudo o Brasiliense que foi o campeão inusitado. Eles acabaram derrotando o poderoso Gama na final, e esse foi o primeiro título do Jacaré. Indo para Goiás, se tu pensa no campeonato goiano também, logo vem à cabeça o próprio Goiás ou o Atlético Goianiense. Contudo, como esse ano foi o ano das zebras, a final foi entre Craque e Vila Nova. O Vila Nova é tradicional. Porém, o Craque que foi o campeão. Eles chegaram chegando como quem não quer nada e acabaram levando o título estadual. Porém, na série deles não foram muito bem. Indo para outro estado da região centro-oeste, falamos do Mato Grosso. A lógica do Mato Grosso é a mesma do Distrito Federal, ou seja, o campeão foi o Cuiabá, que hoje em dia tu pensa no Mato Grosso, no time de lá, e tu pensa no Cuiabá. Contudo, na época, eles estavam recém surgindo no contexto estadual e nacional. E o maior campeão do campeonato mato-grossense é justamente o misto, que tem uns 30, 40 títulos mais ou menos. Porém, a final daquele ano, o misto não estava. A final foi entre Cuiabá e União Rondonópolis, e o Cuiabá acabou levando a melhor. Indo para a região nordeste, falamos do Rio Grande do Norte. Neste estado, se tu vai para lá, se tu acompanha o futebol de lá, certamente tu conheces o ABC e o América do Rio Grande do Norte. Contudo, nesse ano de 2004, o campeão estadual foi o Potiguar de Mossoró. Ninguém esperava isso. Na final, o Potiguar derrotou o poderoso América do Rio Grande do Norte e conquistou o seu primeiro título até então. E para fechar os estaduais, terminamos com o Campeonato Paulista, que é o mais forte do Brasil. Quando vem São Paulo na cabeça, certamente 4 clubes são os principais de lá: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No entanto, no ano de 2004, o campeão foi o São Caetano. O São Caetano já estava batendo na trave algumas temporadas, mas nessa de 2004, o ano das zebras, eles finalmente foram campeões paulistas. E para completar ainda mais essa zebra, o São Caetano derrotou na final o Paulista de Jundiaí, que um ano depois seria campeão da Copa do Brasil. E para acrescentar ainda mais a zebra que estava rolando solta nesse campeonato paulista, o Corinthians, que é um dos principais clubes de São Paulo, quase caiu, né? O São Paulo, um dos maiores rivais do Corinthians, meio que ajudou o Corinthians a não cair, né? Foi por pouco. Indo para o contexto nacional,
falamos da Série A, B, C e da Copa do Brasil. Na Série A o campeão foi o Santos, nada de zebra até aí. Contudo, na Série B, temos um rosto conhecido aqui. O Brasiliense foi o campeão da Série B. Sim, eles ganharam o estadual e ganharam a Série B também. Já na Série C, que na época era a última divisão nacional, tinham clubes tradicionais como, por exemplo, o Sampaio Corrêa e o Confiança na Série C, mas o campeão foi o União Barbarense de São Paulo. O União Barbarense ganhou subir para a Série B, mas não conseguiu se firmar muito e hoje em dia eu nem sei onde é que tá. Acho que tá na 4ª divisão paulista. Mas partindo para a maior zebra do Brasil, no ano de 2004, falamos do Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil. Na sua trajetória até a final, o Santo André acabou derrotando alguns clubes muito tradicionais, como por exemplo o Atlético Mineiro, o Guarani, o Palmeiras e o Flamengo na final. E o mais interessante de se mencionar é que o Santo André derrotou o Flamengo em pleno Maracanã pelo placar de 2-0, levando o seu único título nacional até agora. Mas eu deixo aqui uma menção honrosa a um clube gaúcho, aqui da onde que eu sou, que é o 15 de novembro, que eles conseguiram chegar na semifinal da Copa do Brasil. Perderam justamente para o Santo André, mas vale destacar aqui essa bela campanha deles, que é uma zebra também. Agora, para terminar o continente americano, vamos começar com a América do Sul. No Campeonato Equatoriano de 2004, o campeão não foi nem o Barcelona de Guayaquil, nem o Emelec, nem a LDU. O campeão foi o modesto Deportivo Cuenca. Vocês verem como estava solta essa zebra. Já falando do Uruguai, primeira coisa que vem na cabeça quando fala de times uruguaios, tu pensa ou o Nacional aqui, ou o Peñarol. Mas o campeão nacional foi o Danúbio. Mas já agora falando de competições continentais, primeiro falamos da principal competição aqui da América do Sul, que é a Libertadores. Bom, a Libertadores tinha clubes muito tradicionais, como sempre, contudo, o campeão foi o Once Caldas. O Once Caldas venceu o Boca Juniors na final, ou seja, foi uma bela de uma campanha. Já falando da Recopa Sul-Americana, o campeão foi o Cienciano do Peru, que derrotou quem? O Boca Juniors. E para terminar a América, vamos para a América do Norte. Falamos da CONCACAF, a competição de lá, que é tipo a Libertadores, né? A Libertadores da CONCACAF, que seria. Quando tu pensa na competição internacional da CONCACAF, certamente vê assim, bom, o campeão foi um mexicano, mas não. O campeão da vez do ano de 2004 foi o Alajuelense, que é da Costa Rica. E desde então, mais nenhum país ganhou a não ser o México. O México domina a América do Norte. Antes de irmos para a Europa, gostaria de mencionar um pouco a África. Isso porque tem a competição, a Liga dos Campeões da África lá, que é a principal competição do continente. E se tu acompanha o Mundial de Clubes, certamente tu vê que tem alguns clubes africanos. Alguns clubes que são muito tradicionais por lá, como por exemplo o Al Ahly, o Zamalek, o Raja Casablanca e até mesmo o Mazembe. Mas nesse ano o campeão não foi nenhum desses times tradicionais. O campeão foi o modesto Enyimba, da Nigéria. Eles já tinham ganhado um ano antes, mas mesmo assim, ninguém espera que eles vão ganhar de novo. Mais uma zebra. Mas agora sim, indo para a Europa, começamos pela Alemanha. Bom, na Alemanha, certamente, quem domina por lá é o Bayern de Munique. Contudo, o campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha não foi o Bayern e nem o Borussia Dortmund. Foi o Werder Bremen. Eles acabaram ganhando os dois títulos, tanto a Bundesliga como a Copa da Alemanha. Não é de se esperar isso. Mas indo para um país que é bem pertinho da Alemanha, que também fala alemão, é a Áustria. Bom, se tu acompanha o futebol austríaco ou o futebol europeu, tem 3 clubes principais da Áustria, que são bem conhecidos por lá, que são o Rapid Viena, o Áustria Viena e até o Salzburg. Mas, como foi o ano de 2004, o campeão nacional não foi nenhum desses aí. O campeão nacional de 2004 da Áustria foi o modesto Grazer, que hoje em dia nem existe mais, para vocês verem como esse ano foi bem diferente. Ainda na Europa Ocidental, falamos da Espanha. Na Espanha, certamente, tem 3 clubes muito grandes por lá que tu pensa que eles que vão ganhar os campeonatos nacionais. Contudo, não foi assim, né? Tu pensa no Barcelona, no Real Madrid e no Atlético de Madrid, mas quem ganhou a La Liga do ano de 2004 foi o Valência. E quem ganhou a Copa do Rei, ou seja, a Copa da Espanha, foi o Saragossa. Indo para a Inglaterra, certamente tu conhece a Premier League, a competição mais disputada do planeta. Se ela é disputada, vários clubes têm a chance de ganhar ela. Mas, em 2004, o campeão foi o Arsenal. Bom, o Arsenal não é um campeão tão inusitado, hoje em dia seria até, mas o que é mais interessante, o que deixa ser uma zebra,
é porque o Arsenal foi campeão invicto, eles não perderam nenhum jogo. Mas ainda na Inglaterra, tem outras competições por lá. Um exemplo disso é a Copa da Liga Inglesa. Nessa Copa da Liga Inglesa, jogam clubes tradicionais que jogam o campeonato inglês também. Mas a final foi entre Middlesbrough e Bolton Wanderers. Já é uma final para lá de inusitada. E o campeão foi o Middlesbrough, mas que hoje em dia eles não estão tão bem, estão na segunda divisão. Saindo da Inglaterra, vamos para a República Tcheca. Na República Tcheca tem 3 grandes clubes: o Sparta Praga, o Slavia Praga e o Viktoria Pilsen. Mas, como foi o ano de 2004, nenhum desses foi campeão. O campeão tcheco foi o Baník Ostrava, que hoje em dia eu nem sei onde está. Nos encaminhando para o final do vídeo, falamos da Europa, mas a nível continental. Indo direto para a principal competição de clubes do mundo, falamos da Champions League. Na Champions League, o campeão desse ano foi o Porto, que derrotou o Mônaco na final. Inclusive eu falei disso em Campeões Inusitados da Champions League, parte 2. Só lá ver. Bom, mas ainda tem outras 2 competições a nível nacional lá na Europa. Tinham na época, que é a Liga Europa e a Supercopa da Europa. Tanto na Liga Europa quanto na Supercopa, o campeão foi o Valência, que já tinha ganhado o Campeonato Espanhol também. Ou seja, nesse ano eles levaram o triplete e foram muito bem. Mas se tu acha que acabou o vídeo, não acabou, porque eu deixei o melhor pro final. Ainda na Europa, no ano de 2004, tivemos a Eurocopa. Essa Eurocopa de 2004 foi disputada em Portugal e o Portugal sonhava com o então primeiro título. Sendo assim, fizeram os sorteios e Portugal caiu em um grupo difícil com Espanha, Rússia e a Grécia. E no fim, Portugal passou em primeiro, estava embalado, a Grécia passou em segundo, a Espanha ficou em terceiro e a Rússia ficou em último. Portugal e Grécia passaram e foram para lados de chaves diferentes. Mas, na final, tanto Portugal como a Grécia acabaram se encontrando de novo. Já pode-se dizer que é uma zebra porque nenhum dos dois tinha ganhado a Eurocopa até então. Bom, mas como Portugal estava jogando em casa, o esperado era que Portugal vencesse com muitos gols a Grécia. Mas não foi o que aconteceu. A Grécia ganhou por 1-0 e se sagrou campeã da Eurocopa daquele ano. Vale destacar que eles venceram a França, a República Tcheca e Portugal na final, tudo por 1-0. É o que eu digo, 1-0 a gente é campeão e chega lá. Bom, mas no mais, foi isso. Finalmente chegamos no final do vídeo. Dei um trabalhinho para procurar tudo que eu queria procurar, porque eu quis trazer mais competições inusitadas aqui, não apenas aquelas que vocês procuram na internet, que vocês conseguem achar. Então, se tu acha que esse esforço valeu a pena, deixa um like e se inscreve que vai nos ajudar demais. Se tu puder compartilhar, divulgar também, vai ser bem legal. E é isso. Espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo, e valeu!